Pessoal, então, só para vocês lembrarem, nas últimas semanas a gente fez aquela introdução aos conceitos mais básicos de física, né? A gente teve antes disso uma primeira aula onde nós falamos um pouquinho sobre o uso da matemática em física. Agora a gente vai se aprofundar naquelas áreas que a gente conversou nas últimas semanas. Vamos começar por cinemática então. E aí é a parte principal do curso que a gente vai ficar fazendo vários exercícios, justamente porque esse é o treino para o vestibular, ok? Então pegar as manhas assim de como fazer os cálculos, principalmente como interpretar as situações problema e aí saber o que fazer, né? A coisa que eu mais escuto como professor de física é: nossa, professor, eu acho que eu entendi a matéria quando eu vejo o assunto. Só que quando é para resolver o exercício, o problema, eu não sei como interpretar, eu não sei nem como começar. Então a parte principal é essa, é ler o problema e saber interpretar. Eu falo brincando que é você traduzir aquilo que está escrito em português para o fisiquês. Você tem que traduzir para o fisiquês, né? E isso, gente, não é uma coisa assim que eu vou chegar aqui e vou falar: olha, existe um jeito mágico, secreto, que eu vou passar para vocês e vocês vão aprender. Não, não é assim. Vocês vão aprendendo com o tempo, vendo vários exercícios sendo resolvidos, tá? Então é um aprendizado que não acontece da noite para o dia, ok? Gente, vocês vão abrir Vocês têm a apostila aí, todos vocês? Tem gente que não tem apostila? Tá, então vocês vão abrir a apostila na página 67. Só confiram para ver se a gente está no mesmo... Cinemática. Exatamente. Tá? E aí eu vou colocar aqui algumas coisas na lousa. Algumas coisas que eu vou colocar aqui já estão na apostila, tá bom, gente? É só para poder ficar fácil de eu explicar, também para o pessoal da live conseguir assistir também. Mas aí vocês vão sentindo se aquilo que eu estou colocando precisa ou não copiar, ok? Que dia que é hoje, gente? 22. Então vamos aqui com essa parte de cinemática, primeira aula de cinemática, tá? Então a primeira coisa sobre cinemática, a gente já discutiu a questão do referencial, né? Você descreve o seu movimento dependendo de qual referencial você está adotando. Isso vai ficar claro conforme a gente fazer os exercícios, tá? Vamos começar aqui pelo conceito de velocidade média. Que aparece para vocês aí como Vm é igual a ΔS dividido por ΔT. E aí eu vou explicar o que são esses símbolos. Mesmo que vocês já tenham visto isso na escola, vocês já saibam isso, só para todo mundo ficar no mesmo lugar. O que significa esse ΔS e esse ΔT? Ok? Então esse Vm é o símbolo para a velocidade média. Então a gente tem que entender o que é esse ΔS e ΔT. Deixa eu pegar um vídeo de outra cor também. Esse ΔS, a gente pode se referir, né? Esse triângulo vocês leem como delta, ok? E o S, vocês vão pensar que é posição ou espaço. É utilizada a letra S por conta da palavra em inglês space, ok? Então isso aqui vocês vão ler como variação da posição. Matematicamente falando, isso aqui é a posição final menos posição inicial, tá? Então, se você tem um corpo que estava localizado numa posição 20 km em relação a uma estrada. Quando a gente está numa estrada, a gente vê as placas, né, quilometragem passando. Se você tem um corpo que inicialmente estava na posição 20 km, depois de um tempo ele chega na posição 50 km, a variação da posição é
50 menos 20. Deixa eu só especificar aqui quem é quem, né? Então, isso aqui é a posição inicial. Isso aqui vocês podem encontrar também como espaço inicial. E essa aqui é a posição final, ok? Do mesmo jeito, o ΔT significa variação de tempo. Então, a gente tem ΔT é igual a T menos T0, onde T é o instante final e o T0 é o instante inicial. Deixa eu colocar um pouquinho mais separado. Então veja que o ΔS e o ΔT, eles estão adotando um código similar, né? Isso aqui, o que a gente está fazendo? A gente está aprendendo a ler alguns dos símbolos utilizados na linguagem da física, né? Então isso aqui é o comecinho do Physics, ok? Então veja que o ΔS e o ΔT, eles são similares no sentido de que aparece aqui uma variável final e uma inicial. É sempre a final menos a inicial. O que muda é que quando for ΔS, a gente está falando da variação da posição ou espaço, e quando for ΔT, a gente está falando da variação do tempo, tá? Que eu chamei aqui de instante. Oi. Como assim, posição? Posição é quando você tem... vamos supor que você tenha aqui essa régua marcando uma referência. Agora, imagina que essa régua é do tamanho da sala. Então, ela vai marcar a posição. Se eu estou aqui, eu estou na posição. Vamos fazer assim. Como aqui é o zero aqui, vamos imaginar que está começando daqui. Então, se eu estou ali no canto da sala, eu estou na posição 0 centímetros. Se eu estou aqui perto da régua, eu estou aqui na posição 79 centímetros. Se eu continuo vindo para cá, eu vou aumentando a minha posição. Tudo bem? Então, a posição é um valor numérico que é em relação a algum referencial. Indica sua localidade. Indica a sua localidade. Exatamente. É igual ao exemplo da estrada. Você vê aonde você está numa estrada, como? Através das placas de quilometragem. O que está implícito naquela informação? Primeiro que existe um referencial, existe um começo dessa estrada. Então existe algum lugar que considera-se o ponto zero da estrada. Existe uma orientação dessa estrada. Tipo, seguindo em determinado sentido, você vai aumentando a sua quilometragem, correto? E aí, cada local que você está numa posição diferente, beleza? Agora, gente, isso aqui não é sempre que a gente vai ter que fazer todo esse rolê, tá, gente? Vocês vão aplicar essas fórmulas do ΔS e do ΔT quando? Quando vocês perceberem que existe uma posição inicial e uma posição final, e quando vocês perceberem que existe um instante final e um instante inicial. Na prática, muitas vezes, o que vai acontecer? Vou colocar aqui, em boa parte dos casos, o ΔS é a distância percorrida.
E o ΔT é o tempo que demora. Deixa eu escrever isso separado, que eu acho que vai ficar mais fácil. Em boa parte dos casos, é o tempo que leva para percorrer essa distância. Quando que não vai ser isso aqui? O ΔS é a variação da posição. Então, imagina que eu tenho aqui o meu eixo orientado. Deixa eu colocar essa régua para cá, senão eu vou esquecer ela lá atrás. Então eu tenho aqui, imagina que eu tenho um eixo orientado aqui, certo? E aí eu estou numa certa posição, aí eu ando um pouquinho, só que aí depois eu volto para a mesma posição. Nesse caso, o que acontece com o ΔS, gente? Eu estava numa posição inicial e tinha um valor numérico. Até aí, tudo bem? Eu ando um pouquinho, depois eu volto. E aí, no final, eu chego na mesma posição que eu estava antes. Vocês concordam que o S final, a posição final, é igual à posição inicial? O que vai acontecer então com o ΔS, gente? Quando os dois números aqui forem iguais. Vamos supor que aqui seja 50 metros e aqui 50 metros. O que vai acontecer aqui? S menos S0. Vai ser 50 menos 50. Vai dar 0. Ok? Aonde eu quero chegar? Que o ΔS ele pode ser 0 se eu... Mesmo se eu andar. Em qual situação que ele vai ser 0? Mesmo comigo andando. Quando eu volto para a mesma posição. Só que na maior parte dos casos, isso não vai acontecer nos problemas que vocês vão ver. É uma minoria que vai acontecer isso. A maioria é um corpo que está se deslocando num sentido só e ele não volta. Tá? Ou então você considera separadamente que ele está voltando. Em muitos casos, então, dá para considerar isso. ΔS, a variação da posição, é a mesma coisa que a distância percorrida. E o ΔT é a mesma coisa que o tempo que leva. Tá? Oi? Isso significa também se você dá uma volta e volta para a mesma posição? Sim, se aplica também. Por quê? Porque eu estou numa certa posição. Se eu faço isso aqui, se eu faço qualquer movimento, mesmo que seja um círculo, qualquer coisa assim, se eu voltar para a mesma posição, eu vou considerar que a minha posição final e a posição inicial são iguais, vai dar 0. Qual que é seu nome? Isabela? Isabela, veja que isso não significa... Eu andei, né? Eu tive algum comprimento que eu percorri. Eu fiz aqui um círculo. Então eu andei alguma coisa. Mas em termos de ΔS, variação de posição, vai ser 0. Tá? Então esses casos são os casos em que a distância percorrida não é a mesma coisa que o ΔS. Só que na maioria das vezes a gente consegue considerar que ΔS e distância percorrida são as mesmas coisas. Então o que eu estou querendo dizer é que na prática a velocidade média vai ser igual a d sobre t
em muitos casos. Ou seja, sua velocidade... O que é o D e o que é o T, gente? O D, distância, e o T, o tempo que leva. Tudo bem? Em muitos casos vai ser isso que vocês vão fazer. Deixa eu ver se eu vou falar de unidades ou se a gente já faz um exercício antes, só para vocês não ficarem nessa coisa super teórica. Oi? Mas assim, o ΔS não é a mesma distância percorrida. Só um instantinho. É assim, isso acontece em boa parte dos casos. Tá? É. Em alguns casos, isso não vai ser exatamente igual. Quais casos? Quando você tem, por exemplo, um corpo que se desloca e depois ele volta para a mesma posição, ou simplesmente um corpo que muda de sentido. Vamos supor que eu andei aqui 40 metros. E aí depois eu ando 20. Aí você fala assim, tá bom, você andou uma distância de 60 metros. Você andou 40 mais 20. Sim, andei 40 mais 20, 60 metros. Essa seria a minha distância percorrida. Tudo bem até aqui? E o ΔS? E a variação da minha posição? Se eu pensar que o meu início era a posição 0, e aí eu andei do 0 até o 40, mas eu voltei 20, então você concorda que no final eu vou ficar no 20? Pensa que aqui é a marcação 0, e aí pensa que eu estou andando aqui até chegar na marcação 40 metros. Tudo bem? Lembra que eu falei que eu ia voltar 20 metros? Agora vamos lá, eu voltei 20 metros. Eu ainda vou estar na marcação 40? Não. Eu vou estar em qual marcação? 20. Você reparou que a posição final é 20 e a posição inicial é 0? Então o ΔS vai ser 20 menos 0. Tudo bem até aqui? Reparou então que a variação da posição, quanto que a minha posição mudou ao longo desse deslocamento? Foi do 0 para o 20. Então a variação é 20. Mas a gente sabe que o quanto que eu andei no total? Eu andei 40 mais 20. Então, apesar de nesse exemplo meu ΔS ser 20, a minha distância percorrida era 60. Por isso que em alguns casos não é a mesma coisa. Mas isso não vai ser comum de acontecer. A maior parte dos problemas de física, você vai estar tratando um objeto andando no mesmo sentido. E se você mudar de sentido, aí você considera que é uma segunda parte. Tudo bem? Isso aqui é só para vocês... é que assim, se eu chegasse e falasse ΔS é a distância, aí quando vocês fossem ver na apostila, vocês vão falar, peraí, o senhor ensinou errado, porque aqui está falando que o ΔS é outra coisa. Na prática, quase sempre ele vai ser igual à distância. Só nesses casos que você tiver que considerar essas mudanças de sentido, que não vai ser exatamente igual. Tá? Tudo bem mesmo? Tá. Vamos ver, então, alguns exercícios sobre isso. Outra coisa que na apostila de vocês está falando é o seguinte, a variação da posição também pode ser chamada por um outro nome, tá? Isso aqui também pode ser chamado de deslocamento escalar. Agora, antes da gente começar os exercícios, só uma conversa sobre unidades. A gente já falou um pouquinho sobre unidades naquela primeira aula em que eu falei sobre quais eram os pré-requisitos assim, de matemática para você começar a estudar física, né? Então, unidades aqui, o que a gente tem? ΔS, variação de posição, se refere a o quanto que você deslocou. Então, unidades desse deslocamento escalar, dessa variação de posição,
Pode ser metros, centímetros, milímetros, quilômetros, né? Vai depender do teu contexto. A unidade no Sistema Internacional de Medidas, que seria um sistema assim, padrão para ser utilizado em ciência, é 1 metro. Distância, comprimentos em metros no Sistema Internacional de Medidas. Mas não significa que a gente não use outras unidades, tá? Para o tempo, você pode ter unidades segundo, minuto, hora. De novo, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão é o segundo, mas você pode usar as outras unidades. Vamos ver as questões, como que a gente tem que pensar nessas unidades. Então, vamos começar pela questão de número 6, na página 70. Tá? Que é uma questão que a gente vai ter que lidar com unidades. No exercício 6, a gente tem o seguinte: a velocidade de propagação do som no ar, e aí está entre parênteses Vs, em determinadas condições é 1.224 km por hora, tá? A velocidade do som está sendo dada aí, 1.224 km por hora. Enquanto nas mesmas condições, a velocidade da luz, VL, é 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. Lembra que a gente falou também que o uso de notação científica ele vai aparecer bastante em física. Então a velocidade do som está sendo colocada como 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. Aliás, da luz. Nesse caso, podemos afirmar que a relação aproximada de Vs e Vl, ou seja, da velocidade do som e da velocidade da luz, é... Esse exercício, ele, assim, a maneira como a gente vai pensar em iniciar ele, depende de como que vocês veem as alternativas. Vamos olhar para as alternativas, que aí a gente consegue começar a pensar nele. Então, todas as alternativas estão assim, VL é igual um número vezes Vs. Não é isso? Todas as alternativas estão assim. E aí a pergunta é, qual que é essa relação entre Vs e VL? Vocês concordam que, se nas respostas está sempre VL igual a um número vezes Vs, daria para a gente imaginar o seguinte: se eu descubro quanto que é velocidade da luz dividido pela velocidade do som, não copiem aqui por enquanto, tá, gente? Eu vou apagar só para vocês entenderem o raciocínio. Se eu descobrisse que isso aqui é igual a 5, por exemplo, tá? Não é o caso nesse exercício, mas vamos supor que fosse igual a 5. Nesse caso, eu poderia fazer isso aqui, né? VL é igual a 5 vezes Vs. Vocês concordam? Tudo bem? Eu peguei o meu Vs, velocidade do som, e joguei para o outro lado multiplicando. Tá fazendo sentido por enquanto? Vocês concordam que nesse caso eu teria encontrado a resposta de o que é o VL em relação ao Vs? Aí eu acharia a alternativa correta, né? Ou seja, para achar a alternativa correta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o número do meu VL e o número do meu Vs e dividir. O número que der aqui, eu vou pegar o Vs, jogar para o outro lado e aí fechou. Tá? Então, basicamente, eu pegar a velocidade da luz e dividir pela velocidade do som. Só que tem um pequeno problema. Eu vou anotar aqui nesse exercício que eu vou querer saber quanto que é a velocidade da luz dividido pela velocidade do som. Vamos anotar as informações. Essa é a pergunta aqui do exercício. As informações são velocidade da luz. Quanto que é a velocidade da luz aí, gente? 1.224 km por hora. Não. Essa é do som. 3,0 vezes 10 elevado a 5. Quilômetros por segundo, né? Por segundo. Vejam que com 3,0 eu posso deixar 3 nesse caso. A velocidade do som é de
1.224 quilômetros por hora, né? Eu sei que eu tenho que pegar esse número e dividir por esse, só que tem um problema. Vocês imaginam qual que é? Um está em horas e outro está em segundos. As unidades não estão batendo. Se as unidades não estão batendo, não dá para saber quantas vezes um é maior que o outro. Quando eu faço essa divisão, o que eu estou fazendo na prática é descobrir quantas vezes a velocidade da luz é maior que a velocidade do som no ar. Só que tem que estar tudo na mesma unidade. Para eu saber quantas vezes uma coisa é maior que a outra, tem que estar na mesma unidade. Mesma coisa que eu estiver falando assim, eu andei 2 metros e eu andei e uma formiga andou 10 centímetros. 2 e 10, então a formiga andou 5 vezes mais do que você. Não está na mesma unidade. Então eu tenho que deixar na mesma unidade. E essa é a parte mais chatinha aqui desse problema. Como é que eu vou deixar na mesma unidade, gente? Transformando a hora em segundos. Boa! Aqui, se eu pegar, aqui está quilômetros por hora. Se eu pensar que esse por hora eu consegui transformar em por segundo, aí fechou, né? Basicamente é transformar essa hora em segundos. Como que eu vou fazer isso? Vocês fazem ideia de qual que é a relação entre hora e segundos? Oi? Divide por 3,6. O que você está pensando é de transformação de quilômetros por hora para metros por segundo. Aqui, a gente não vai lidar com os metros por segundo, é só quilômetro por segundo mesmo. Mas tem a ver com 3.600, na verdade. Uma hora tem 3.600 segundos. Tudo bem? Então, o que acontece? Se eu pegar aqui, como é que eu interpreto essa informação da velocidade do som? Eu posso pensar que são 1.224 quilômetros em uma hora. Eu posso pensar que são 1.224 quilômetros em 3.600 segundos. Eu só estou trocando a unidade. Tá? O que eu posso fazer é pegar essa velocidade do som e fazer o seguinte. Eu posso fazer 1.224 quilômetros corresponde a 3.600 segundos. De onde veio esse 3.600 segundos, gente? Uma hora. Mas, professor, como é que chega nesse número? Pensa que uma hora tem 60 minutos. Certo? Cada um desses 60 minutos tem 60 segundos. Então, uma hora vai ter que ter 60 minutos, 60 vezes 60 segundos. Por isso, 3.600. Então, aqui, essa flechinha foi só para falar o que é, como é que eu interpreto a velocidade do som. São 1.224 km percorridos em 3.600 segundos. Até tudo bem? Perguntas? O que eu vou fazer? Eu não quero saber quantos quilômetros são em um segundo, para ficar quilômetros por segundo. Então, eu posso fazer uma regra de 3. 1 segundo e aqui x. Gente, eu estou fazendo isso só para vocês entenderem qual que é o raciocínio, mas assim, dá para fazer direto simplesmente pegando esse número e dividido por 3.600. É que aí se vocês ficarem com dúvida, mas quando que eu vou multiplicar e quando que eu vou dividir? Faz uma regra de 3 que aí fica automático. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse, né? Então vai ficar 3.600 vezes x é igual a 1.224 vezes 1. Então, o teu x vai ficar 1.224 dividido por 3.600. Ok? Então, a velocidade do som, para ficar em quilômetros por segundo, é o 1.224 dividido por 3.600. De novo, se você não tem problemas em pensar que isso está em quilômetros por hora, então eu só tenho que dividir por 3.600, pode fazer direto, sem problemas.
Então, continuando, né? A gente está falando. A gente tem a velocidade do som é 1.224 dividido por 3.600. Isso aqui vai estar em quilômetros por segundo. Putz, essa conta aí é muito chata, né? Ter que dividir por 3.600, muito chato. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês separaram que nas alternativas, aliás, no enunciado, está falando para você indicar qual alternativa aproximadamente da relação entre a velocidade da luz e do som? Aproximadamente. Precisa ter um número exato? Não, não precisa. Então, o que eu vou fazer? Será que eu consigo olhar para esses números e falar assim, putz, dá para eu modificar um pouquinho esse número para ficar aproximado de um jeito que fique mais fácil a conta? Será que dá para fazer isso? Isso, exatamente. Isso, gente, o nosso amigo lá no fundo sugeriu transformar o 1.224 em 1.200. Nossa, mas como é que ele sabia que tinha que ser um 1.200? Isso, gente, é uma questão meio que de experiência. Conforme você vai fazendo vários exercícios numéricos, você vai pegando o jeito de pensar nos números quando eles são múltiplos uns dos outros. No caso, o 3.600 é exatamente 3 vezes o 1.200. Então, se eu falar que isso é aproximado 1.200 dividido por 3.600, eu sei que isso aqui vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque vai ficar 1/3. Esse número é 3 vezes mais do que esse. Então, de novo, a gente fez uma aproximação para facilitar nossas contas. Como esse número é 1/3 desse, a velocidade do som vai ser aproximadamente 1 sobre 3 km por segundo. Então, foi assim que eu modifiquei as minhas unidades para que fique tudo em km por segundo. Tá? Ah, mas professor, eu não sei fazer essa coisa de olhar para o número e pensar, né, que quando que vai ser um número conveniente. Tudo bem, nesse caso você vai ter que fazer a conta mesmo. Vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas você vai chegar também no resultado. Tá? Aí você tem que fazer esse número dividido por 3.600. Isso aqui, gente, quanto mais você pratica, quanto mais exercícios numéricos você faz, mais você vai pegando o jeito de olhar para os números e saber o que dá para fazer, assim, qual maracutaia que dá para a gente fazer para facilitar a resolução. Mas é uma questão de treino, ok? Então deu 1/3. Oi. Como chegou nesse 1/3? A gente pensou. Pensa, por exemplo, no 12. 12 vezes 2 é 24. 12 vezes 3 é 36. 12 vezes 4 é 48, mas o que nos interessa é 12 vezes 3 é 36. Tudo bem? 1.200. 1.200 vezes 2, 2.400. É a mesma coisa que o 24, só que a gente está acrescentando 2 zeros. 1.200 vezes 3, 3.600. Mesma coisa que o 36, só que acrescentando 2 zeros. Reparou que o 1.200 vezes 3 vai dar exatamente isso? Então significa que ele é 1/3 disso. Uma outra forma de você ver isso é pensar, se eu tenho uma fração, eu posso dividir por um mesmo número em cima e embaixo. Então eu poderia dividir em cima por 1.200, eu poderia dividir por 1.200, e eu poderia dividir embaixo por 1.200. É Daniel, né? Sim. Certo, Daniel? Eu posso dividir ambos por 1.200. Lembrando que por que eu posso fazer isso? Porque eu sei que 3.600 é 1.200 vezes 3. Até aqui tudo bem? Se eu dividir 1.200 por 1.200, dá quanto? 1. Se eu dividir 3.600 por 1.200, dá quanto? 3. Então não ficou 1 em cima e 3 embaixo? Então 1 sobre 3. Tudo bem? Lembrando que a gente está fazendo isso por quê, Daniela? Porque a gente queria que ficasse em km por segundo. E estava em km por hora. Para você poder fazer a transformação, o que a gente pensou? 1.224 se referia ao número de quilômetros em uma hora, ou seja, em 3.600 segundos. Eu queria saber quantos quilômetros eram por segundo, em um segundo. Então a gente fez toda essa transformação aqui, e aí chegou nessa conta.
Beleza, a gente tem então a velocidade do som aqui, a gente tem a velocidade da luz, que já tinha sido dada, 3 vezes 10 elevado a 5, e agora é só fazer um dividido pelo outro. Então, vou fazer VL dividido por VS é igual a 3 vezes 10 elevado a 5 dividido por 1/3. 1/3. Preciso colocar as unidades? Não preciso. Se vocês quiserem colocar as unidades, aqui vai ficar quilômetro por segundo, aqui vai ficar quilômetro por segundo. É como se fosse a mesma quantidade em cima e embaixo. E essas unidades elas são sempre multiplicando o número, então eu posso cortar. E você vai ver que a unidade não precisa. A partir do instante que você deixou tudo na mesma unidade, está tranquilo. Gente, 3 vezes 10 elevado a 5 dividido por 1/3. Como eu faço essa conta? Eu tenho que pensar o seguinte, bom, é uma conta que envolve potência. Conta que envolve potência, eu faço separadamente quem são os números e faço separadamente quem são as potências. As potências é fácil, só tenho 10 a 5 vai ficar o 10 a 5 no final. Multiplicando. Quem são os números sem potência? 3 dividido por 1/3. Vocês lembram como é que faz divisão de fração, gente? Copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Copiei o primeiro número, multipliquei pelo inverso do segundo número. E aí o 10 a 5 estava aqui multiplicando também. Ok. Lembrando que como isso aqui é uma aproximação, tudo isso aqui também é uma aproximação, não é um valor exato. Velocidade da luz dividido por velocidade do som vai ser igual a 9. Esse 1 embaixo dividir por 1 não faz diferença nenhuma. 9 vezes 10 elevado a 5. Isso significa, lembra que a gente está falando que a velocidade da luz é 9 vezes 10 elevado a 5 vezes maior que a velocidade do som. A gente está falando que é 900.000 vezes maior que a velocidade do som. A velocidade da luz é igual, aproximado, né? 9 vezes 10 elevado a 5 multiplicado pela velocidade do som. Tem uma alternativa dizendo que a velocidade da luz é igual a 9 vezes 10 elevado a 5 vezes a velocidade do som? Não tem, mas a gente está fazendo uma aproximação. Pensando que a gente está fazendo uma aproximação, qual a alternativa que bate? Abrir aqui que eu já... É a letra E. 8,8 está próximo de 9. Né? Gente, esse exercício aqui, todos os nossos exercícios, obviamente eu vou gastar mais tempo para mostrar como faz, porque eu tenho que explicar o passo a passo, tá? Mas o lance aqui era, dava para fazer rápido, se a pessoa primeiro soubesse que aqui, para passar para quilômetros por segundo, é só dividir direto por 3.600. Se a pessoa olhar para esses números e pensar que é aproximadamente 1.200 por 3.600, e isso é 1/3. Aí joga para cá e faz as contas. Ok? Essa aqui é a alternativa E. Professor, Oi? eu me perdi na hora das contas. Como você chegou naquele resultado? Qual deles? Esse daqui, ó, 3 vezes 3 sobre 1 vezes... Isso, esse aqui? Eu não fiz o lado inteiro. Tá. A conta era essa. 3 vezes 10 a 5 dividido por 1/3. Conta com potência, o que eu faço? Eu olho para quem não é potência primeiro. 3 dividido por 1/3. Como é que faz 3 dividido por 1/3? Divisão de frações. Copia o primeiro número, 3, multiplica pelo inverso do segundo número. Qual é o inverso do 1/3? 3 sobre 1. Aí você vê que esse 1 aqui não vai fazer diferença nenhuma depois, tá bom? O 10 a quinta era a potência. Eu estava multiplicando, eu deixo separado multiplicando. Aí de resto, 3 vezes 3, 9. Vezes 10 a 5. O 1 sumiu. Está dividindo por 1, não faz diferença nenhuma. Beleza? Então vejam que assim, o que existe aqui de... que às vezes pode complicar um pouco nossa vida em física é saber manipular as unidades, né? Nesse exercício era claramente um exercício que a parte mais chata era pensar o que fazer com as unidades. O próximo, o exercício 7, ele é de interpretação de gráfico.
E aí, gente, assim, dá para fazer esse exercício 7 com o que a gente viu de fórmula, velocidade igual a ΔE sobre ΔT, velocidade média, né? Mas dá para a gente fazer também meio que interpretando como é que a gente tira as informações na prática, lendo o que está acontecendo. Então vamos lá, o exercício 7. O gráfico representa aproximadamente a velocidade de um carro durante uma viagem. A velocidade escalar média desse carro durante as 10 horas de viagem nesse exercício vocês vão ter que considerar o que é a velocidade média, né, em termos de ΔE sobre ΔT, ou de distância percorrida sobre tempo que leva. Oi? Velocidade média. A velocidade média é, assim, na prática, a maior parte dos exercícios é o quanto que você andou dividido pelo tempo que você demorou. Então, se eu falo, por exemplo, uma moto dá uma velocidade média de 60 km por hora. É porque ela está andando 60 km a cada 1 hora. Ou porque eu posso falar também que ela está andando 120 km a cada 2 horas. 120 dividido por 2 dá 60. Ou 360 km dividido por 3 horas, a cada 3 horas. 360 por 3 dá... Não, acabei confundindo. Seria 180 km a cada 3 horas. 180 por 3 dá 60. Tá? Então é sempre a distância dividida pelo tempo. Ok? Vamos ler esse gráfico. O que está acontecendo nesse gráfico? Pergunta. A velocidade do carro está sempre sendo a mesma nesse gráfico? Não. A gente sabe que nas 5 primeiras horas, o que acontece? Estava 30 km por hora. Depois ele fica 2 horas, o quê? Parado, 0 km por hora. De 5 a 7 horas, ele está parado. E de 7 a 10 horas, ele volta a se movimentar com uma velocidade de 20 km por hora. Como é que eu vou fazer a velocidade média nesse caso em que as velocidades foram variando em cada trecho? Bom, eu posso pensar o seguinte. Velocidade média não é a distância que o objeto percorre dividido pelo tempo que ele leva? Sim? Se a pergunta do exercício determina a velocidade média, eu tenho que saber qual a distância que ele percorreu. Quanto tempo ele demorou? Dessas 2 informações, tem alguma que está fácil para vocês aí? Qual das informações está fácil? Tempo que percorreu. Está fácil aí? Sim. 10 horas, né? Então já sei que ele demorou 10 horas para ter andado aí o trecho que ele andou. A distância percorrida não está sendo dada diretamente. Mas será que dá para eu deduzir a distância que ele percorreu? Diga. Pela área. Dá para fazer pela área, sim. Porém, nesse caso, eu vou tentar fazer de um jeito que seja mais intuitivo. Que é pensando como se vocês estivessem pensando vocês num carro, numa viagem. Então, se nesse carro, nas 5 primeiras horas, o carro estava a 30 km por hora, dá para saber quanto que andou? Se é 30 km por hora, é 31 hora. E nessas 5 horas, andou no total quanto? 150. Como é que a gente chega nesse 150? Bom, 30 em 1 hora, em 5 horas é só fazer 30 vezes 5. Tudo bem até aqui? Depois eu vou colocar na lousa, tá? Só pra gente seguir a linha de raciocínio. Então eu sei que no primeiro trecho ele andou 150, beleza? Beleza. Segundo trecho, ficou parado, então eu não conto. Terceiro trecho, de 7 a 10 horas, são as 3 últimas horas. O que estava acontecendo com esse carro? Ele estava a 20 km por hora. Dá para saber quanto que andou? 20 km por hora. Quantas horas ele andou nesse final? Então ele vai ter andado uma distância de quanto? 60. Vocês concordam então que ele andou um total de 210 km? 150 no primeiro trecho e 60 no terceiro trecho. Tudo bem? Ele andou um total de 210 km. Não demorou 10 horas? A velocidade média é o quê? A distância que ele andou dividido pelo tempo que ele levou. Então é 210 km dividido por 10 horas. Quanto isso vai dar? 21. Vocês já resolveram, acharam que é a alternativa A. De novo, a questão de interpretação. Né? Você lê e, com calma, perceber o que está acontecendo naquela situação.
tá? Eu vou fazer aqui na lousa, eu vou deixar aqui na lousa, mas por enquanto vocês podem ir lendo o exercício 12, que vai ser o próximo que a gente vai fazer, que é o exercício mais difícil, tá? Vou colocar aqui as informações na lousa do exercício desse que a gente acabou de fazer, e depois a gente vai fazer o exercício 12. Se tiverem pergunta, pode perguntar, tá, gente? É o 7 esse que a gente falou? Só um comentário, gente. Nesse exercício que a gente fez agora, do carro aí, que fez 3 trechos, o segundo estava parado, a gente não precisou se preocupar com unidades nesse último exercício? Por que a gente não precisou fazer nenhuma mudança de unidade? Porque no gráfico as velocidades estavam em quilômetros por hora, o tempo estava em horas. Então veja assim, tempo em horas está batendo com o por hora da velocidade, tudo bem? E o quilômetro que está em quilômetro por hora significa que as distâncias que a gente vai descobrir são todas em quilômetros. Por isso que a gente não precisou se preocupar. Se tivesse o gráfico em minutos, aí seria mais trabalhoso, ok?
Então, alguns comentários sobre esse último problema, a gente foi resolvendo meio que de cabeça ele, né? Então, aqui eu tô... Vejam que quando vocês estiverem fazendo questões de vestibular, tem questão que dá pra gente meio que fazer de cabeça mesmo, não tem problema. Mas é só para vocês se acostumarem com a linguagem. Então, vou chamar atenção só para algumas coisas que eu escrevi aqui. Primeiro, eu coloquei um subscrito, 1, aqui no primeiro trecho, V1, delta T1, essas foram informações dadas, e o delta S1 foi o que a gente deduziu. Esse 1 é só para designar que é o do primeiro trecho, tudo bem? Ele não é um 1 que está ali juntando, é só para uma questão de linguagem. Então, eu fiz também V2, aqui no segundo trecho, o delta S2 dava para determinar que era 0 porque ele estava parado. E o terceiro trecho eu coloquei V3, delta 3 e delta S3. Vejam que eu não precisei me preocupar com as unidades, porque a gente já tinha falado, né, que as unidades estão batendo. Eu fiz o delta S total, como a soma. Eu poderia ter colocado mais 0 aqui, só que não faz diferença nenhuma. E a velocidade média no final é o delta S total dividido pelo delta T total. Ok? 210 mil por 10. Ok? Essa aí é a alternativa A, né? Vou colocar aqui a alternativa A. Era A, né, gente? Vamos fazer agora uma questão mais difícil? Oi? Como que você faz a parada desse exercício de graus? Porque veja que assim, de 5 a 7 horas, qual que é o valor numérico da velocidade? É 0. Mas não tem uma linha pontilhada aqui? Essa linha pontilhada, toda vez que você vê num gráfico uma linha pontilhada, significa que não é que está pegando aquele valor. A linha pontilhada significa que é só para meio que alinhar. Então, essa linha pontilhada não está alinhada com 20. Então, essa linha pontilhada está indicando que aquela barra cheia que está ali na direita, de 7 a 10, aquela barra cheia corresponde ao valor 20. De resto, não, nenhuma outra parte vale 20. Tudo bem? Só onde tiver a linha cheia. Beleza? E eu não sei se dá pra ver, mas tem uma linha cheia que está um pouquinho mais grossa, do 5 até o 7, que está no 0. E isso significa que a velocidade é 0. Só uma dica, né? Eu falei para vocês, vamos fazer agora o exercício 12, que é mais difícil, mas só um comentário, o exercício 8 da FUVEST, ele dá para fazer de cabeça, tá? Mas eu vou deixar para vocês tentarem ver isso sozinhos. Vamos fazer o exercício 12, que ele é mais complicado. Uma moto de corrida percorre uma pista que tem o formato aproximado de um quadrado com 5 km de lado. O primeiro lado é percorrido a velocidade média de 100 km por hora. O segundo e o terceiro a 120 km por hora. E o quarto a 150 km por hora. Qual a velocidade média da moto nesse percurso? Pessoal, como é que faz para calcular a velocidade média? Você tem que fazer o quanto que o objeto andou, dividir pelo tempo que ele levou, correto? A gente sabe exatamente quanto que esse objeto andou? Sim, o que fala aí é que o quadrado é o quê? Cadê? Qual que é o valor? 5 km de lado. Então a gente sabe que ele anda quanto? 5 mais 5 mais 5 mais 5. A gente sabe que ele anda 20. O tempo que ele demora, a gente sabe? Não, e é essa parte que vai ser um inferno aí para a gente conseguir fazer. A gente não vai conseguir fazer tão rápido. A gente não tem um valor de tempo e isso dá um pouquinho de trabalho. Oi? Não dá para fazer pela média? Tirar a média da velocidade? Então, nesse caso, daria 240, 340, 490, e aí ia dar aproximadamente, dividido, ia ser 20 dividido por 490.
não vai dar o mesmo valor. Deixa eu pegar aqui. Não, nesse caso não é a média. Ele não vai dar a mesma coisa. Aí o que acontece? Está dando valor próximo do valor correto. Mas dependendo da combinação de números que você tem, essa média não é a mesma coisa. E aí pode dar uma discrepância grande. Nesse caso está dando próximo. Né? Porque aí quando você fizer 490 dividido por 4, vai dar 122,5. Certo? Não está sendo o valor exato. Está dando próximo, mas tem casos em que se você pegar, dependendo da combinação dos números, você pegar essa média vai dar muito diferente do valor real. Tá? Se a pessoa fizesse a média, tudo bem, ela teria chegado na resposta. Ela falou assim, então vai ser aproximadamente 120, vou colocar essa. Beleza, até vai chegar na resposta certa. Mas foi teve um pouquinho de sorte aí. Tá? Porque não é a mesma coisa você tirar a média nesse caso. Quando você trabalha com velocidades em trechos sucessivos, você ter a velocidade média não é a mesma coisa que você tirar a média das velocidades. É diferente. Tá? Então vamos fazer do jeito comprido mesmo, para ver o que vai acontecer. Então nesse exercício eu tenho quadrado, com cada lado 5 km. E aí as velocidades 100, 120, 120, 150. Então vamos colocar aqui que a velocidade 1 é 100 km por hora. A velocidade 2 120, a velocidade 3, 120, e a velocidade 4, 150. Ok? Para fazer a velocidade média é o quanto que ele andou no total, ΔS total, dividido pelo ΔT total. A parte de cima é fácil, é 20 km. A parte de baixo que é o problema. O ΔT total é igual ao tempo do primeiro trecho, mais o tempo do segundo trecho, mais o tempo do terceiro trecho, mais o tempo do quarto trecho. Ok? Então, eu teria que saber o tempo de cada trecho aqui. Eu posso deixar também isso aqui, posso fazer o seguinte, se a gente considerar que a velocidade é a distância dividida por tempo, eu posso falar que o tempo é igual à distância dividida pela velocidade. Como é que eu faço isso, gente? Pego o valor de tempo, coloco para cá multiplicado, o valor da velocidade vai vir para cá dividido. Então, eu posso fazer tempo é igual a distância dividido por velocidade. Isso significa que eu quero saber quanto é o tempo de cada trecho. O tempo do primeiro trecho é a distância que anda no primeiro trecho dividido pela velocidade do primeiro trecho. A do segundo, mesma coisa, e assim por diante. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos calcular o tempo de cada trecho. Primeiro lado, primeiro trecho no quadrado. O que vai acontecer? O tempo 1 vai ser... Gente, ó, todos os trechos aqui eu vou seguir essa formulinha. Tá? Essa formulinha é a da velocidade, eu só troquei de lugar aqui, só fiz a manipulação matemática. Distância do primeiro trecho, 5 dividido pela velocidade do primeiro trecho, 100.
Posso simplificar dividindo por 5, em cima e embaixo. Eu posso dividir por 5 e vou chegar em 1 sobre 20. Isso aqui é em horas. Não vou fazer essa conta, 1 sobre 20. Vou deixar só 1 sobre 20 e depois a gente vai ver como é que a gente vai lidar com isso. O segundo trecho, o tempo do segundo trecho é igual à distância que ele andou, 5, dividido pelo tempo, pela velocidade que ele percorreu, 120 km por hora. De novo, dá para dividir por 5 em cima e embaixo. E aí eu vou chegar em 1 sobre 24. O do terceiro trecho, os valores são os mesmos do segundo trecho. Então eu sei que o terceiro trecho vai ser a mesma coisa que o segundo trecho. E o quarto trecho vai ser 5 km que percorreu a 150 km por hora. Posso dividir em cima e embaixo por 5. Um sobre 30. Então o que eu fiz? Eu descobri os valores de tempo de cada um dos trechos. Tudo bem? Perguntas até aqui? Oi? São os valores de tempo. O valor do tempo do trecho 1 é 1 dividido por 20 horas. Isso aqui seria 0,05 horas. No segundo trecho, daria aqui um outro número que eu não sei de cabeça. 1 dividido por 24. O terceiro trecho é a mesma coisa, o quarto trecho 1 dividido por 30. Seria 0,0333 horas. Só que, Daniela, eu vou deixar na forma de fração, porque eu não sei se você reparou. Se eu transformar isso em números decimais, por exemplo, fazer que o trecho é 0,0333 horas, depois quando eu for somar aqui, vai ser muito chato fazer essas contas com os números decimais. Né? Já pensou? Depois eu vou ter que dividir por um número que vai ser tipo 0,33333. Não, muito ruim. Então eu vou deixar na forma de fração e vamos ver se a gente consegue trabalhar com as frações. Tá? Gente, então onde que nós estávamos? Para descobrir a velocidade média, eu vou ter que fazer 20 km dividido pelo tempo total, só que o tempo total não foi dado. O que foi dado são as velocidades e as distâncias de cada trecho. Eu cheguei nessas frações para os tempos de cada trecho. Então a parte aqui que vai dar mais trabalho é calcular esse tempo total, tem que fazer aqui uma soma de frações, né? Então o ΔT total vai ser 1 sobre 20 mais 1 sobre 24. Vou fazer um pouquinho menor para poder caber tudo. Um sobre 20 mais 1 sobre 24, mais 1 sobre 24, mais 1 sobre 30. Tá? Vamos continuar aqui. Dessas somas, vocês lembram como é que faz soma de fração, gente? Tem que tirar MMC, né? Vamos ver se tem alguma coisa que dá para facilitar aqui. Não preciso fazer MMC para somar as fração quando os denominadores forem iguais, que é o caso desses dois. Mesmo denominador, eu copio o denominador e somo, ou subtraio, se for sinal de menos, quem está aqui. Então vai ficar 2 sobre 24. Então vai ficar 1 sobre 20 mais 2 sobre 24 mais 1 sobre 30. Dá para eu simplificar um pouquinho. Se eu pegar esse 2 sobre 30, 2 sobre 24
e dividir em cima e embaixo por 2. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou dividir em cima e embaixo por 2. Lembrando, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse cara aqui e falei que era igual a 2 sobre 24. Então, vamos ver o que aconteceu com o ΔT total. 1 sobre 20 mais 1 sobre 12, que foi que eu obtive através da divisão aqui em cima e embaixo, mais 1 sobre 30. Ok? Aí, vocês tinham falado, fazer o MMC, né? De novo, se vocês estiverem já acostumados a pensar nos números, quando que um é múltiplo do outro, dá para olhar aqui e falar o seguinte: o número 60, ele é o que aparece, na verdade o número 60 vai ser o MMC, entre esses três números. O número 60 é o que vai aparecer na tabuada do 20, ele vai aparecer na tabuada do 12, ele vai aparecer na tabuada do 30. Então, o que eu vou fazer é transformar cada uma dessas frações em uma outra fração que fica o 60 embaixo. Porque aí todo mundo vai ter o número 60 como denominador. Mesmo denominador, eu posso fazer a soma das frações. Como que 1 sobre 20 se transformaria em uma fração que fosse um denominador 60? Se eu multiplicar por 6. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando por 6 em cima e embaixo. Tudo bem, gente? Vai ficar, aliás, por 3. Vai ficar 3 sobre 60. Oi? Deixa eu só fazer o resto, aí eu volto na sua pergunta. Como é que o 12... O que eu teria que fazer com 1 sobre 12 para que ficasse 60 embaixo? Multiplicar por 5 em cima e embaixo. O que eu teria que fazer com 1 sobre 30 para ficar 60 embaixo? Multiplicar por 2. Então, olha só como é que vai ficar. Três sobre 60 mais 5 sobre 60 mais 2 sobre 60. Declaração. Aqui, Daniela, para responder a sua pergunta, vamos começar de trás para frente. Vamos fazer de trás para frente. Você reparou que aqui eu tenho uma soma de frações e todas elas têm o mesmo denominador? Quando é mesmo denominador, eu fico feliz de fazer essa soma? Fico, porque é fácil. É só fazer esse, mais esse, mais esse. Então o lance é, se eu conseguir deixar no mesmo denominador, ótimo. Mas antes, o que eu tinha antes? Era 1 sobre 20, era 1 sobre 12 e 1 sobre 30. Não era o mesmo denominador, correto? Aí eu tenho duas alternativas. Ou eu posso fazer o MMC do 20, do 12 e do 30. E aí quando eu faço o MMC do 20, do 12 e do 30, o que eu encontro, Daniela? Eu encontro o número 60. Até aí, tudo bem? Quando eu encontro o número 60, o que eu posso fazer? Sabe aquele mantra de pegar o número do MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima? A gente fica repetindo isso, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Se eu fizer isso, eu vou fazer 60 dividido por 20, 3, vezes 1, 3. Encontrei o 3. 60 dividido por 12, 5, vezes 1, encontrei o 5. 60 dividido por 3, 2, vezes 1, encontrei o 2. Aí eu chego no mesmo lugar. Agora, o que eu estou fazendo de diferente aqui, Daniela? Eu, ao invés de fazer o MMC, eu olhei para os números e pensei, que número que me ajuda? Olhando para o 20, para o 12 e para o 30, qual número que eu sei que cada uma dessas frações eu posso multiplicar por alguém que vai chegar no mesmo número? Aí eu pensei no 60. Tipo, o 20, eu sei que se multiplicar por 3 vai ficar 60, tudo bem? O 12, eu sei que multiplicar por 5 vai ficar 60.
O 30, eu sei que se multiplicar por 2 vai ficar 60. Então, sempre que eu estiver fazendo soma de frações, eu posso fazer o processo do MMC, ou eu posso fazer isso. Que número que me ajuda? No caso, é o 60. Então, eu transformei todo mundo em 60, multiplicando por alguém conveniente. A única coisa que eu tenho que lembrar é, se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Se você olhar o que está em laranja, 3 sobre 3, 5 sobre 5, 2 sobre 2, são frações igual a 1. 3 sobre 3 é 1. Então eu posso multiplicar por 1, mas para fazer isso eu tenho que multiplicar, eu tenho que deixar os dois números iguais aqui. Tá? Esse lance de pensar qual número que é conveniente e tentar transformar todo mundo nele, é algo que se você souber fazer isso, conforme você vai praticando, você consegue fazer isso mais rápido do que fazer o MMC, que tem todo aquele tempo para fazer. Tudo bem? Então é só por uma questão de tempo. Mas, de novo, é o tipo de coisa que vem com treino. Gente, agora ficou fácil. Delta T total. 3 mais 5, 8. Mais 2, 10. Dividido por 60. 10 sobre 60. Delta T total. Dividido em cima e embaixo por 10, né? Cortar os zeros. 1/6 de hora. E aí, finalmente, eu venho para cá. Agora sim que eu consigo fazer a conta final do meu exercício. Velocidade média é igual a 20 km dividido por 1/6 de hora. Como é que eu faço mesmo quando eu tenho um número dividido por uma fração? Mantém esse aqui, multiplica pelo inverso da segunda. 20 vezes 6 dividido por 1. Velocidade média é 120 km por hora. Tá? Ufa! Chegamos aí no final. Aí um comentário, né, que a gente tem pouco tempo agora. Primeiro, o valor da velocidade média não é necessariamente a média dos números dos valores de velocidade. Né? Nesse caso, se a gente tirasse a média, né, foi o nosso amigo lá atrás tinha falado. Se a gente tirar a média, pegar esses 4 números, somar e dividir por 4, somando vai chegar em 490, dividindo por 4, vai chegar em 122,5. Poxa, mas deu próximo. Não é a mesma coisa, mas deu próximo. Será que não dá para fazer desse jeito? Dependendo do caso, vai dar um valor muito distorcido em relação ao valor correto. Né? Então, por isso que é um pouco perigoso tentar fazer desse jeito. Você pode chegar num valor completamente errado. Nesse caso, até deu próximo, 122,5. Então vejam que assim, esses problemas eles envolvem você interpretar o que está acontecendo, envolve também você saber fazer essas contas de um jeito rápido, né? E que é algo que, por isso que eu falei, né, da importância de você pegar aqueles exercícios de matemática básica, é algo que vai vindo com o tempo, ok? Já que nós temos 4 minutos, eu comentei com vocês que o exercício 8 dá para fazer de cabeça. Vamos tentar fazer de cabeça, então? O exercício 8, que está na mesma página da FUVEST. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descem o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 km. Então, já tem essa informação. 1.000 km foi o que a água percorreu aí no rio. Sendo 4 km por hora, a velocidade média das águas, 4 km por hora. O percurso mencionado é cumprido pelas águas em aproximadamente quantos dias? Então, quantos dias leva para você ter água da chuva que está no rio Tietê e chegar até o rio Paraná? Teve que percorrer 1.000 km e estava 4 km por hora. 4 km por hora, então vamos pensar o seguinte. 4 km é o que a água percorre em 1 hora, correto? 8 km em 2 horas, 12 km em 3 horas, assim por diante.
Quanto será o tempo que vai levar para essa água percorrer 1000 quilômetros? É só fazer o quê? Pegar esse número 1000 e dividir pelo 4. Tudo bem? Oi? A gente está fazendo isso aqui. Deixa eu mostrar aqui no cantinho. Vou colocar aqui mesmo. A gente está fazendo isso aqui, ó. Distância é igual a 1000 quilômetros. Velocidade é igual a 4 km por hora. Velocidade é igual a distância sobre o tempo. 4 é igual a 1000 sobre P. P é igual a 1000 dividido por 4. A gente está fazendo 1000 dividido por 4. E dava para você fazer isso sem necessariamente ter que escrever a formulinha, pensando, o número de quilômetros que eu ando, se eu dividir pela minha velocidade, eu chego no resultado de quanto tempo demorou, né? Se eu estou a 4 km por hora, se eu andei um total de 20, é só pegar esse 20 e dividir pelo 4. Né? Aí eu vou ver que demorou 5 horas. Se eu ando um total de 100, é só pegar esse 100 e dividir por 4. Então, se eu andei no total de 1000, é só pegar esse 1000 e dividir por 4. Eu vou chegar em 250 horas. Tudo bem até aqui? E aí, quanto tempo demorou? Já achei a resposta, 250 horas. Vamos lá para as alternativas. Opa, mas as alternativas estão em dias. Tá bom, 250 horas. Quantos dias que é, gente? Se a gente pensar que cada dia tem 24 horas, 10 dias é 240. Então, aproximadamente 10 dias. Vai ser, na verdade, 10 dias mais 10 horas, né? Então, 10 dias mais 10 horas, aproximadamente 10 dias. Alternativa B de bola. A anterior eu esqueci de colocar qualquer outra alternativa, né? A anterior foi tão comprida que eu até esqueci. A anterior era B também. Ok? Gente, por hoje tá bom, né? Tem alguma coisa que vocês ficaram com dúvida? Comentários, sugestões? Então vejam que essas questões, aquilo que a gente estava falando, né? A parte mais complicada é interpretar o que está acontecendo e ter o domínio das ferramentas matemáticas, para não ficar gastando muito tempo fazendo as contas, tá? Mas é isso, gente. Beleza?